Muito bem, bem-vindos de volta. Continuando os nossos estudos, falaremos agora do Olam Abba e da Gilgul, dessa roda das almas Gilgul Neshamot. O conceito de Olam Abba, que é o conceito de um mundo por vir, ele é finalizado enquanto disciplina, enquanto conceito, enquanto área de estudo por volta de 200 já na Era Comum. Exatamente pela redação dos textos. Não significa que esse conceito não existia antes. Quer dizer que ele começa a aparecer detalhadamente por volta de 200 da Era Comum, onde já estávamos no período rabínico, perdão. Então na imagem você vê ali alunos, né, de yeshiva, de rabinato, andando por um cemitério. Então vamos falar um pouquinho sobre qual seria a ideia central ao estudarmos sobre Gilgul, sobre o que seria o Olam Abba, quem vai, quem não vai, o que significa isso, e tentando sempre tirar da nossa cabeça ideias vindas de outros povos. O que nós vamos estudar é baseado na Kabbalah. A Kabbalah significa, como todos sabemos, recebimento, né? Então, assim foi recebido e assim passamos. Então, falamos aqui sempre com a Torá e com com a nossa tradição. Pois bem, vamos continuar? A Gilgul Neshamot, você tem a transliteração ali para você conseguir falar? Gilgul Neshamot. A Gilgul Neshamot, também hoje podemos usar o termo reencarnação, a encarnar, embora seja de outro idioma, mas vocês, ou qualquer outra pessoa que você esteja passando a esse conhecimento, vai entender se você chamar de reencarnação. Mas Gilgul é esse círculo, essa roda, né? É por isso que você tem a imagem aqui de uma criança, e nela uh, essa projeção comum na natureza, né? De Fibonacci, chamada assim, onde você vê essa projeção enquanto padrão em diversos momentos na natureza. Se eu não me engano, podemos chamar isso de Fibonacci, sim. Enfim. Mas o que nós temos nessa imagem, ainda que em baixa resolução, você consegue ver como se fosse um jardim ao redor. Você tem flores, né? Você tem um arco-íris, um horizonte. A ideia de Gan Eden, de paraíso, que falávamos na outra aula. Mas junto ali, com a ideia de ciclo, desde uma criança, né, até por vários períodos aqui, até chegarmos numa imagem que remete ao nosso universo, né, a galáxia. Então, é círculo ou roda a ideia de Gilgul. E Neshama é a alma, Neshamot é o plural de alma, tem o sufixo ot por ser uma palavra feminina. Aqui esse slide tem um texto maior, porque eu gostaria de deixar essa ideia bem clara, tá? Então as almas, elas são... Primeira coisa que precisamos saber sobre as almas é que elas são imortais. Embora nós tenhamos um corpo que possa vir a fenecer, mas as almas, elas são em si imortais, tá bom? São mesmo pedaços ou fagulhas divinas. Por isso, imortais. Então circulam por vidas, e aí você já tem, né, uma outra forma de falar a encarnação, através de diferentes corpos no decorrer da história. Nós vamos entender Gilgul Neshamot assim como nós entendemos o ser. Olha que interessante. Quando falávamos sobre o ser em oposição ao ente, se aplicarmos, lembra, nós falamos ali sobre o tratado ontológico, ôntico, o que seria o ontológico, que é do ser, e o que seria o ente, o ontológico, o ser ele sempre está atrás do que nós estamos estudando.
O exemplo que eu repeti ali, se eu não me engano, você pode ter diversas árvores, diversas cores diferentes, que dão frutos diferentes, que dão flores diferentes, ah, que dão folhas diferentes, mas existe um elemento que une todas as diferentes árvores do mundo. Todas as possíveis árvores, as que nós ainda não conhecemos, que estão no meio de uma floresta, por exemplo, assim que alguém identificar essa espécie nova, vai dizer: isso é uma árvore. Porque existe algo anterior ao ente árvore. Então seria o que você poderia chamar de um arbor. O arbor é que vai caracterizar o ente como árvore. Falamos também de cadeiras, né? Existem cadeiras de madeira, de ferro, de plástico, de tudo que você imaginar, de várias formas, antigas, modernas, mas por algum motivo você olha aquilo, pode ser mais o design mais arrojado que for, moderno que for, ou mais antigo que for, você olha aquilo e você diz: isso não é uma mesa, isso é uma cadeira. Então, o ser ele está anterior a qualquer entificação possível. Aqui você pode aplicar a mesma lógica. A alma tem a ver com o ser, enquanto que o corpo é um ente. E só podemos entender a ação do ser nos entes na história. É só no tempo, é só na história que vamos entender a ação do ente, a ação do ser, perdão, sobre o ente. Né? Começamos ali sobre o Dasein. Sobre o Dasein. É esse ser no tempo. É só assim que conseguimos entender. Há de se tomar em mente que Gilgun Shamot não é fatalista. O que eu quero dizer com isso? Não posso usar Gilgun Shamot como um preceito moral. A reencarnação, a encarnação de um ser no ente, ela não existe para punir o erro, muito menos para recompensar virtudes. Onde eu quero chegar com isso? A reencarnação não pode ser entendida, exatamente por se tratar de Kabbalah, se tratar de Alahá, da lei, não pode ser entendida como um preceito moral. Se você reparar, a Kabbalah ela não tem preceitos morais. A Alahá ela não tem preceitos morais. O que isso significa? É que quando uma pessoa venha a passar, o passamento dela e futuramente essa entrada na Gilgul e uma encarnação futura, esses eventos eles não existiram a punição ou a recompensa. Existe um comentarista na CNN Brasil, uma emissora recém-inaugurada, que fala muito do cidadão de bem. Segundo a Kabbalah, termos como cidadão de bem são termos preconceituosos. Por quê? Porque a Kabbalah, por ser algo eterno, esse recebimento, ela não está à mercê do entendimento local ou de época do que é bom e do que é ruim. Na Kabbalah, se você perguntar o que é o bom, quem é o cidadão de bem, digamos, quem é a pessoa de bem, o que é o bom, aí você vai aprendendo a Pirkei Avot. Pergunta: um bom olho é um bom amigo ou um bom coração? É um bom coração. O que a Bíblia fala? O que o Tanakh fala? O que seria a bondade? Afastar do perverso, da perversão, da maldade, no sentido de fazer algo.
Tudo isso pode ser traduzido, os 4 termos que aparecem no decorrer do Tanar, como justiça. Então, o que é do bem é o que é da justiça, é o que é do justo, é do que é igualitário. Então, não há ninguém que veio. Você não pode usar a Gilgul como uma punição. Então você vai nascer agora no interior da Índia, porque onde você não tem saneamento básico, bom, isso também é Belém. Mas porque eu nasci nessa família, então Deus está me punindo? Não. A encarnação não tem a ver com isso. Então eu nasci filho do Marajá. É uma recompensa? Não. Então, se a Gilgul Neshamot não é moralista, fatalista, é o quê? É um processo relacionado a Tikkun, a retificação, e ao cumprimento das 613 mitzvot. Mas eu não preciso cumprir as 613 mitzvot, os mandamentos. Ok. Mas você tem 7 mandamentos universais a serem cumpridos, chamado as 7 leis de Noah, de Noé. Vamos vê-las. As 7 leis de Noah começam com a proibição da idolatria. Saber que existe um só Deus. Ele é infinito e ele é supremo. Quando eu digo supremo, já conversamos diversas vezes, é um Deus que não tem inimigos. Ele não tem um arqui-inimigo, ele não tem um coringa para brigar. Não pode ser substituído por ídolos. Olha só. Quer outros seres ou mesmo o nosso ego. Alguém pode dizer, mas eu não penso em Deus como seres, ou eu não tenho ídolos. Mas se você for autossuficiente, logo o teu ego, está no lugar. Se você vive a serviço de, né? Essa seria a ideia a idolatria. Ela tem por raiz a Avodah Zarah. Avodah Zarah tem Avodah, que é um serviço. Falamos muito de Avodat Hashem. Avodat Hashem é o serviço a Hashem. Se eu não faço serviço a Hashem, eu já estou fazendo Avodah Zarah. Eu já estou fazendo um serviço que não é para Hashem. Pode ser para um ídolo, ou pode ser apenas ao meu conforto, ao meu ego. Isso também é Avodah Zarah. Isso também é idolatria. A segunda das 7 leis de Noé, é a proibição de amaldiçoar o nome de Deus. E é interessante que aqui não há uma compreensão relativista. Eu estava com raiva, eu estava frustrado. Não serão aceitas como justificativa. Primeiro proibir a idolatria, depois proibir a alguém amaldiçoar o nome de Deus. Que é a ideia de usar o nome de Deus em vão. Depois, proibição de derramar sangue. Cada pessoa é um micro-universo. Uma consequência desse pensamento é que salvar uma vida é como salvar o mundo inteiro. O mundo todo, o mundo inteiro. Seguindo, a proibição do roubo. Ser honesto em todas as transações. A ideia da balança. De não pesar a balança para cobrar a mais do cliente. Um desenrolar desse pensamento é confiar na Ashgaha, na providência divina, no controle divino do universo. As 3 últimas leis de Noah incluem a proibição do adultério. A formação de um lar santifica o nome de Hashem. A formação de um lar é chamada de Kiddush Hashem. Quando você faz Kiddush Hashem, você está santificando o nome de Deus. Qual é o contrário disso? É Ilul Hashem.
quando você faz Hilul Hashem, você está banalizando o nome de Hashem. Observa que, como eu falei, a Alahá, a lei, assim como a Kabbalah, não tem preceitos morais. Olha só. A Alahá, as leis, funcionam na ideia de Vademecum. A ideia de um livro de leis que você tem quando você estuda direito, por exemplo. O que isso significa? Isso significa que quando eu digo proibição do adultério, não está implícito que eu estou falando de um homem e uma mulher. Quando Allah diz a formação de um lar, não está dizendo que isso é um homem e uma mulher. Isso é interessante porque a ideia que hoje ela continua sendo massiva é que um lar é formado por um homem e uma mulher. Isso vem de comentários posteriores. É por isso que eu estou repetindo que a Alahá e a Kabbalah, elas não são preceitos morais. Caso contrário, se eu estivesse na Grécia, se eu estivesse em Roma, e falar que um lar é feito de um homem e uma mulher, ou falar que uma relação é feita apenas por um homem e uma mulher, seria uma conversa complicada de se ter. Se você falar numa tribo indígena, por exemplo, se você falar em várias comunidades da Oceania, então, por que eu venho de um lugar ocidental formado por um judaísmo histórico e, posteriormente, por um cristianismo histórico, é que a minha interpretação da Alahá precisa ser sempre de forma límpida. Eu não posso trazer uma carga moral da minha época, do meu grupo, para o estudo da Kabbalah, ou para o estudo da Alahá. Se o texto diz, se os sábios dizem que quando falamos de lar, estamos falando de Kiddush Hashem, e quando falamos de adultério, estamos falando da quebra estabelecida pelo lar, em nenhum momento o texto me diz que isso é um homem e uma mulher. As opiniões pessoais não entram muito nesse estudo, não é mesmo? A aplicação é um outro momento. Quando eu vou aplicar isso à minha vida, quando eu vou dar um conselho baseado no que eu estudei, isso é um outro momento. Este primeiro momento é pegar o texto, é pegar quais são as leis, é pegar o que chegou enquanto tradição e estudarmos. Muito bem. Depois é a proibição quanto aos órgãos de animais. Trazendo literalmente é isso. Se vocês forem buscar no Google, eu acho que aqui vai aparecer respeito aos animais. Literalmente respeito aos órgãos dos animais. O consumo da carne animal é permitido após o dilúvio. O abate deve ser ético e sem sofrimento. É permitido pela lei comer carne. Mas como é que isso acontece? Isso acontece de forma ética e sem sofrimento. Entre outras palavras, precisa ser um animal kasher. Já explicamos em outra aula, já por vídeo assim, a impossibilidade de fazer o abate de determinados animais sem dor. É uma questão fisiológica. E por último, os mandamentos de justiça, que é estabelecer tribunais isentos que julguem a vida em sociedade. Olha como a Alahá funciona. Essa Alahá é universal. Então, ela precisaria funcionar em qualquer agrupamento social, em qualquer agrupamento humano. Independentemente da época, independentemente do lugar. Então, quando diz que é para estabelecer tribunais isentos, que julguem a vida em sociedade, é aquela sociedade. São as regras de vida daquela sociedade. E o tribunal precisa ser isento. Fica claro? Então aqui eu não posso colocar a Pax Romana, por exemplo. A Pax Romana era em determinada época. Qual é a base de julgamento desses tribunais que precisam ser isentos? Se você pensar no Brasil, seria a Constituição e o Código Penal.
mas a Halahá continua em voga. O tribunal precisa ser isento e vai julgar a vida naquela sociedade. Então, o que seria Gilgul Neshamot? É uma expressão da compaixão divina. Não é para julgar, não é para condenar alguém que a reencarnação existe, ou para recompensar alguém. Ela existe para que nós nos permite chegar a um ponto em que estamos sim cumprindo os mandamentos divinos. Quer sejam os 613 da religião hebraica, quer sejam as 7 leis de Noah, que são universais. Gilgul Neshamot, em vez de falar reencarnação, podíamos usar o termo transmutação de almas. É um termo menos carregado de conceitos modernos. O cumprimento e aperfeiçoamento dos mandamentos, esse é o motivo de Gilgul Neshamot. É por isso que quando rezamos, dizemos: Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos. Foram os mandamentos que nos santificaram. São os mandamentos que nos santificam. Cada ação física, quando eu cumpro um mandamento aqui na Terra, quando eu faço efetivamente aquele mandamento virar realidade, essa ação eleva a espiritualidade do mundo, trazendo assim então o Tikkun Olam, o conserto do universo, o conserto dessa Terra. Como o próximo slide já é sobre Gilgul, já como um estudo prático, eu termino aqui essa parte mais teórica e depois faremos um estudo de caso. Então iremos ao terceiro vídeo dessa série mais recente. Até lá, Shalom, Lehitraot.